Então, muito boa noite a todos. Hoje, dia 18/11, continuaremos com a leitura do livro A Profecia Celestina. Hoje a Inês fará a meditação do início da noite, depois a Cláudia e eu faremos a leitura. Inês, por favor. Boa noite a todos. Põe aquela musiquinha, amor, outra vez, fazendo um favor. Já tinha fechado, né? Pode deixar, então, não tem problema. Depois, só terem um pouquinho de paciência. Nós possamos, desde já, enquanto o Renato põe a música, irmos relaxando, sentindo a nossa respiração, a importância da nossa respiração, respirando bem profundamente, lentamente e relaxando. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nos desprendendo e sentindo que a nossa mente, o nosso coração se expande e vamos sentindo uma energia muito intensa, como um raio. E esse raio vem e penetra cada um de nós, de muita luz, de muita força, de muita resignação. E a nossa energia vai se entrelaçando e vamos nos expandindo através dessa luz que nos envolve, envolvendo todo o nosso planeta, de muita paz, de muito amor, que nós possamos estar entrelaçados nas orações, nos pensamentos de luz, fortalecendo ainda mais essa energia para que possamos envolver a Terra com todo o nosso amor, para que esta energia chegue nos lugares que mais há necessidade, onde as pessoas ainda não sentem a luz, não têm conhecimento, as pessoas que ainda se perdem na matéria, na violência, na ignorância. Vamos lembrando do livro que nós estamos lendo, dessa harmonia, quanto ela é boa, o quanto ela é saudável, o quanto ela é transformadora. E assim transformando a todos os lugares que possamos estar e até em pensamento, e dando força e acreditando que o nosso planeta é pura luz, pura harmonia, pura bondade, lembrando da nossa capacidade de doar, envolvendo as nossas irmãs que farão a leitura hoje, que possamos ter uma noite muito agradável, aprofundando ainda mais nessa leitura, nesse estudo, tirando os nossos véus, para que possamos aos poucos ir nos transformando interiormente. Que possamos vibrar também por todos que aqui não puderam vir presencialmente, mas que nós sabemos que estão ligados a nós e a esta egrégora. Que a paz esteja conosco, que seja uma noite de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus.
Gratidão, Inês. Boa noite, Marcinha. Boa noite. Tudo Ai, bem? desculpe o atraso. Que isso? Boa Boa noite, noite. Boa Marcos. noite, Márcia. Boa noite, Boa Boa noite. noite. Karina. Boa noite. Claudinha, você que começa, né? Então, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Eu estou com uma dúvida na página. Eu marquei e não peguei mais o livro. E aí, Acho que é 120 a sua página. a minha Ah, não, 120, peraí. É 115. 115. mas é esclarecendo o passado? É quando entrei no pátio, é um parágrafo. Ah, Quando... tá, já achei, Achou? obrigada. Nada. Eu tinha marcado, É, mas eu marquei em dois lugares. foi Então, você que me deu a página. aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, eu marquei dois lugares, onde que eu começo? Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá bom? Tá Então, ótimo, você então. vai até a página 130 da edição antiga. Provavelmente Tá. deve estar perto da 125, sua. Aí você me dá o break, tudo bem? Tá bom. Pode ser? Que aí eu vou lendo e não bate a paginação, então fica mais fácil assim para mim. Tudo Perfeito. bem? Então, Tranquilo. mais uma vez, boa noite a todos. Que bom estar aqui, poder mais uma noite a gente poder trocar, conhecer um pouco mais dessa história e trocar aí as nossas impressões. Vamos lá. Quando entrei no pátio, notei imediatamente que os terrenos eram imaculadamente cuidados. As trilhas de cascalho eram ladeadas por arbustos e sebes precisamente arranjadas. Cada uma parecia colocada de modo a realçar sua forma natural. Nenhuma era podada. Espreguicei-me e senti a camisa engomada que vestira. Era feita de algodão rústico e arranhava levemente o pescoço, mas estava limpa e recém-passada. Antes, eu tinha acordado com dois padres despejando, só um minutinho, despejando água quente num tanque e estendendo roupas limpas. Após banhar-me e vestir-me, eu passara ao outro aposento e encontrara bolinhos quentes e frutas secas na mesa. Comera vorazmente, com os padres em volta. Quando terminara, os padres haviam saído e eu viera para onde estava agora. Aproximei-me e sentei-me num dos bancos de pedra que ficavam de frente para o pátio. O sol acabava de surgir acima das copas das árvores, me esquentando o rosto. Dormiu bem? Perguntou uma voz atrás de mim. Virei-me e vi o padre Sanches de pé, muito ereto, sorrindo para mim. Muito bem, respondi. Posso me sentar com você? Claro. Nenhum de nós falou durante vários minutos. Um tempo tão longo que me senti meio incomodado. Diversas vezes o olhei, me preparando para dizer alguma coisa, mas ele olhava na direção do sol, o rosto ligeiramente inclinado para trás e os olhos semicerrados. Afinal, ele disse: Você escolheu um lugar bonito para ficar. Aparentemente, referia-se ao banco naquela hora da manhã. Olhe, preciso lhe pedir um conselho, eu disse. Qual a forma mais segura de eu voltar para os Estados Unidos? Ele me olhou sério. Não sei. Depende de quanto o governo acha você perigoso. Me conte o que passou em Kula. Contei-lhe tudo, desde o momento em que ouvi falar do manuscrito pela primeira vez.
Minha sensação de euforia na crista agora parecia fantástica e pretensiosa. Por isso, só me referia a ela de passagem. Sanches, contudo, logo me fez perguntas sobre ela. Que fez você quando percebeu que o soldado não ouviu e foi embora? Perguntou. Simplesmente fiquei sentado durante algumas horas, respondi, me sentindo aliviado, acho. Que mais sentiu? Eu me contorci um pouco e decidi tentar descrever para ele. É difícil descrever, disse. Senti uma ligação eufórica com tudo e uma espécie de confiança e seguranças totais. Não me sentia mais cansado. Ele sorriu. Você teve uma experiência mística. Muitas pessoas as têm naquela floresta perto do pico. Balancei a cabeça hesitante. Ele se voltou para mim, no banco, e me olhou mais diretamente. Essa é a experiência que os místicos de todas as religiões sempre descreveram. Você já leu alguma coisa sobre esse tipo de experiência? Anos atrás, respondi. Mas até ontem era apenas um conceito intelectual. Mas até ontem era apenas um conceito intelectual? Acho que sim. Um padre jovem se aproximou e me cumprimentou com a cabeça. Depois murmurou alguma coisa ao padre Sanches, que assentiu, e o jovem se voltou e afastou-se. O velho padre observou cada passo que o jovem deu. Ele atravessou o pátio e entrou numa área que parecia um parque, a uns 30 metros. Notei pela primeira vez que também aquela área estava extremamente limpa e cheia de plantas variadas. O jovem padre foi a vários lugares, hesitando em cada um, como se em busca de alguma coisa, e então se sentou num local específico. Pa pareceu dedicar-se a algum tipo de exercício. Sanches sorriu e pareceu satisfeito. Depois voltou a sua atenção para mim. Acho que provavelmente é arriscado você tentar voltar imediatamente, disse. Mas vou procurar saber qual é a situação e se existe alguma notícia sobre seus amigos. Levantou-se e ficou de frente para mim. Preciso fazer algumas tarefas. Por favor, compreenda que faremos todo o possível para ajudá-lo. Por ora, espero que se sinta confortável aqui. Relaxe e recupere sua força. Balancei a cabeça. Ele enfiou a mão no bolso, tirou alguns papéis e os estendeu para mim. Essa é a quinta visão. Dela, essa é a quinta visão. Fala dessa experiência que você teve. Achei que poderia achá-la interessante. Peguei-a com relutância enquanto ele continuava falando. Como compreendeu a última visão que leu? Perguntou-me. Hesitei e não queria pensar nos manuscritos e nas visões. Afinal, eu disse que os seres humanos estão presos num tipo de disputa pela energia um do outro. Quando conseguimos que outros aqueçam como nossa opinião, eles se identificam conosco e isso puxa a energia deles para nós e nós nos sentimos mais fortes. Ele sorriu. Portanto, o problema é que todo mundo está tentando dominar e controlar uns aos outros pela energia, porque sentimos que a teremos em pouca quantidade. Porque sentimos que a teremos em pouca quantidade? Certo. Mas há uma solução. Outra forma de energia? Isso é do que trata a última visão.
Ele balançou a cabeça e entrou com muita determinação na igreja. Por algum tempo fiquei curvado para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, sem olhar para a tradução. Continuava a sentir relutância. Os acontecimentos das duas últimas noites haviam arrefecido meu entusiasmo, e eu preferia, em vez disso, pensar em como ia voltar para os Estados Unidos. Depois, na área arborizada à frente da trilha, vi o padre jovem levantar-se e caminhar lentamente para o outro lado, a uns 6 metros de onde estava. Virou-se para mim e sentou-se. Fiquei intrigado com o que ele estaria fazendo. Então, me ocorreu que poderia estar se exercitando em alguma coisa dita no manuscrito. Olhei a primeira página e comecei a ler. Descrevia uma nova compreensão do que há muito se chama de consciência mística. Nas últimas décadas do século XX, dizia, essa consciência seria popularizada como uma forma de ser que se podia de fato alcançar, uma forma que fora demonstrada pelos praticantes mais esotéricos de muitas religiões. Para a maioria, essa consciência continuaria sendo um conceito intelectual, apenas motivo para conversas e debates. Mas, para um número cada vez maior de seres humanos, iria tornar-se comprovadamente real, porque esses indivíduos experimentariam clarões e vislumbres desse estado mental no decorrer de suas vidas. O manuscrito dizia que essa experiência era a chave para o fim do conflito humano nos mundos, pois durante ela recebemos energia de outra fonte, uma fonte que acabaremos aprendendo a canalizar à vontade. Parei de ler e olhei mais uma vez para o padre jovem. Ele tinha os olhos abertos e parecia fitar-me. Balancei a cabeça, embora não pudesse distinguir os detalhes do seu rosto. Para minha surpresa, ele respondeu ao aceno e me sorriu de leve. Então se levantou e se dirigiu para a minha esquerda, seguindo para a casa daquele lado. Evitava meu olhar quando ouvi atravessar o pátio e entrar na moradia. Ouvi passos atrás de mim. Voltei-me e vi Sanches saindo da igreja. Ele sorria ao se aproximar de mim. Não levou muito tempo, disse. Gostaria de conhecer melhor o lugar? Sim, gostaria, respondi. Me fale dessas áreas de estar que vocês têm aqui. Indiquei o lugar onde estivera o jovem padre. Vamos até lá, ele disse. Enquanto passeávamos pelo pátio, Sanches me disse que a missão tinha cerca de 400 anos e fora fundada por um missionário muito singular da Espanha, que achava que a maneira de converter os índios locais era por seus corações e não pela coerção e espada. O método dera certo, prosseguiu Sanches. E, em parte devido a esse sucesso, e em parte à localização remota, o padre fora deixado em paz para seguir seu próprio curso. Nós continuamos a tradição dele de buscar a verdade dentro de nós, diz Sanches. A área de estar era imaculadamente ajardinada. Derrubara-se cerca de meio acre de densa floresta, e os arbustos e plantas floridas embaixo eram entremeados de trilhas feitas de lisos seixos de rio.
como como as do pátio. As plantas ali também eram perfeitamente espaçadas, realçando sua forma singular. Onde gostaria de se sentar? Perguntou Sanches. Olhei as opções em volta. À nossa frente havia várias áreas arrumadas, recantos que pareciam completos em si. Todos continham espaços abertos, cercados de belas plantas, pedras e árvores maiores de formas variadas. Um deles, à nossa esquerda, onde o jovem padre se sentara por último, tinha mais rochas. Que tal ali? Perguntei. Ele concordou e fomos até lá e nos sentamos. Sanches inspirou fundo durante vários minutos e depois me olhou. Me fale mais uma vez da experiência na montanha, de sua experiência na montanha, disse. Senti uma certa resistência. Não sei mais o que dizer sobre ela. Não durou muito tempo. O padre me olhou com severidade. O simples fato de ter acabado quando você voltou a ter medo, não nega importância, não acha? Talvez seja uma coisa a ser reconquistada. Talvez, eu disse, mas é difícil para mim me concentrar numa sensação cósmica quando tem gente tentando me matar. Ele riu e me olhou com simpatia. Vocês estão estudando manuscrito aqui na missão? Perguntei. Cláudia, Sim. Oi. não terminou, não. Está mais ou menos na metade. Eu queria dar a oportunidade da gente falar um pouquinho desse trecho que você leu. Pode ser? Pode ser? Porque já que ele vai começar a narrar agora, se está estudando manuscrito, e tal, acho que não corta o raciocínio, pelo menos, né? Sim, sim. Como a gente se propõe, né, que essa leitura seja também, né, um grupo de estudo, principalmente um grupo de estudo, né? Logo no começo da tua fala, teve um trecho que o padre e ele se sentaram juntos e ele disse assim: nenhum de nós falou durante vários minutos, um tempo tão longo que me senti meio incomodado. Uhum. Alguém aqui já fez essa experiência de ficar sentado ao lado de alguém em silêncio, sem Hum, falar? hum, Sim, sim, eu já fiz. Quer falar sobre? É Del Carmen que está rindo, Del Carmen? sim, eu faço isso todo dia. Ah, é? Mas É, para essa reflexão assim? sim, porque é, o silêncio é importante para que você ouça o outro, sem que prevaleça o que você pensa, Uhum. né? Ouvir não é fácil, é muito difícil, né? E é um aprendizado cotidiano, né? Mas você Então, faz isso com uma eu acho, outra pessoa junto? sim, Ah, sim, legal, continua sim, contando então. sim, porque eu acho que o meu trabalho exige isso. Então, é uma experiência que não se conquista assim É, facilmente. É uma conquista quatro o berinjela? tempo todo, de autocontrole, Não sei, Rô, você que sabe. tem? Deixa eu fechar o microfone bem. Pronto. Continua, Del Carmen. Então, é uma experiência de o tempo todo se ter autocontrole, né? De ouvir aquele ser, não só o que ele fala, mas o que ele também não consegue produzir em palavras. Então, você tem que ter uma leitura, essa energia que ele fala, né? Que é essa conexão que não é verbal, nem sempre é verbal. Sim. É interessante, é muito interessante. Mas alguém tem essa oportunidade, Soninha?
Eu já passei por essa experiência, tanto com amiga também, e muitas vezes nós descemos só para caminhar na praia, né? Então, às vezes a gente está caminhando e a pessoa do meu lado para e não fala nada, e só fica olhando para o mar, para o horizonte, sabe? Mas aí eu percebo que ela está lá meditando, está sentindo a energia do lugar, entendeu? Aí eu vou com ela. Eu vou com ela e sinto muita paz, é uma coisa muito gostosa dentro do coração. Você se sente leve e é um. A gente interage assim, sem falar nada. É muito legal isso. E também, só que eu não faço assim. Quando eu quero, eu falo, bom, eu vou meditar, eu falo para a pessoa, sabe? Eu não consigo, do nada, ficar. A gente está conversando e do nada a pessoa para e fica lá refletindo, né? E você fala alguma coisa, a pessoa nem responde, porque não está te ouvindo. Então você entra na energia dela. Mas quando é comigo, eu já falo, eu vou meditar, sabe? E fico, mesmo de olhos abertos, só contemplando, sabe? É muito legal essa sensação. E é bom compartilhar, nem se for com uma pessoa só, sabe? É muito legal isso. É o que acho que o padre estava fazendo, né? Ele estava sentindo, eu imagino que ele estava sentindo o lugar. Tanto que o outro padre ele foi escolhendo, né? Onde ele foi mudando de lugares, acredito que é para sentir onde ele sentia mais energia, e lá ele ficou, né? É muito legal essa sensação, porque eu vou pescar num lugar, Renato, e vou sozinha. E é no sítio da minha cunhada, e tem um lugar no sítio, ninguém pesca lá. Eles têm o lago lá para os outros, para mim só, porque ninguém pesca. E eles têm um fundo lá, é todo cercado de um bambuzal, e não é muito grande, mas é inteirinho cercado de bambuzal, e tem um fundo. Nossa, Renata, é só ir lá que dá vontade de chorar, de tanta emoção, assim, a energia que tem naquele espaço. Eu falo para eles, vocês não sentem isso, né? E eles falam que não estão, eles não estão nesse mesmo nível, nesse mesmo jeito da gente enxergar. Mas é uma energia muito gostosa quando eu vou lá, eu só fico olhando para aquele fundo, sabe? É uma coisa, é uma energia muito boa. Tanto que até eu me coloco no lugar dele quando ele está nesses lugares, sabe? Que está recebendo a energia, só que eu não enxergo nada. Não enxergo essas luzes que ele fala, eu não enxergo. Mas a onda que tem, transmite, a energia que transmite é confortadora, é emocionante. Gratidão, gente, por me ouvir. Marcos? Boa noite. Eu lembrei quando eu fui fazer terapia com psicólogo, a primeira vez tinha 15 anos, né? Eu não sabia o que era terapia e me fez sentar de frente a frente, assim, ele não falava nada, não perguntava nada, aí ficou quase uma hora em silêncio, assim. Nossa. E eu achei que a terapia era isso, ficar em silêncio, e aí eu não conseguia perguntar nada também, e ele também não falava nada. Aí ficou umas duas, três sessões assim, a terapia é isso, né? Que coisa mais sem graça, assim, mas aí ele queria que, depois fiquei sabendo, assim, de uma técnica que ele queria que partisse iniciativa por mim, né? E eu nem sabia o que eu estava fazendo ali também, então, e achei bem interessante, era bem forte, assim. Depois mudou o terapeuta, entrou uma outra linha, assim, que é almofada, era mais riponga, assim, né? Uma salinha mais escura, e mudou, mas eu lembro desse silêncio forte, assim. E outro também quando você está apaixonado, né? Você sai a primeira vez com a menina, você não sabe o que falar e fica um silêncio, assim. Quando- É, É isso. Essa foi boa. Essa Ai, foi Marcos, agora que eu me lembrei do que você falou, né, desse seu terapeuta aí, você com 15 anos não estava entendendo nada, né? É o É, Max, eu lembrei de uma frase que o Max falou, é expectativa versus realidade do terapeuta, né? Muito legal isso. Boa noite, Júlia. Tudo bem? Boa noite, Salwa.
Olá, que sorriso lindo. Júlia, como você tá linda, Ju! Saudade, tá uma moça. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Porque, Porque oi, o que eu queria falar é da dificuldade que às vezes a gente tem com silêncio, né? uhum, É. De escutar esse silêncio, como a Del Carmen mesmo falou, né? O corpo ele vai falar, o olhar vai falar, o sorriso vai falar, e às vezes as pessoas ficam incomodadas de ficar no silêncio, de não falar nada, de não ter uma posição para dar em algum momento, ou, né? Se posicionar em alguma coisa, e às vezes ela só quer ouvir, né? E as pessoas têm dificuldade disso. Então, eu não sei se o padre, na hora que sentou do lado dele, só estava no momento dele mesmo, né? De meditar, e ele entendeu, e ficaram os dois ali. Mas isso, para muitas pessoas, acaba sendo um incômodo muito grande, né? É ficar, permanecer em silêncio. Principalmente quando você percebe que a outra pessoa não quer papo naquele dia, né? Porque às vezes a Uhum. gente pode perceber isso também. E aí é questão de não se incomodar, né? De respeitar o silêncio do outro e se manter no seu também. Então, eu acho que... E talvez nisso rola essa coisa da energia, né? Quando você precisa, é que você vê, se parar alguém num elevador e ficar todo mundo quietinho, o outro vai falar, ai, tá quente hoje, tá chovendo, Alguém vai as ter. pessoas, alguém vai perguntar alguma coisa e às vezes não tem necessidade, já falou um bom dia, deu um Uhum. sorriso, entendeu? Mas a gente tem essa coisa, né? Tem que puxar um papo para não ficar uma coisa constrangedora, mas quando o silêncio é bom, né? Não é constrangedor, ele preenche muita coisa. É isso que eu vejo. é, e aí até pegando o gancho do padre aí, né? Quando ele perguntou qual foi o sentimento que o rapaz teve quando o soldado chegou perto dele e não viu, né? E ele descreveu que ele ficou aliviado, tal. O padre falou: "Você teve uma experiência mística", né? Uhum. Uhum. E é meio difícil na literatura convencional a gente encontrar diálogos com um padre falando de experiência mística, né? E esses padres aqui no livro me parecem estar muito interessados, né, no que é místico. Aí eu não sei se é uma característica do povo daquela região, né? Mas foi outra coisa que me chamou a atenção também, até porque essa série que nós estamos assistindo aí, que eu falei para vocês, ela trabalha muito esse lado místico, né, das coisas, e tem um padre lá que ele é um cara meio parecido com a gente, assim, sabe? Ele não é muito dos dogmas, não. Ele gosta de abrir a mente para uma série de coisas, enfim. Então tá, da minha Se a parte é gente, isso. se a gente pegar pela história da igreja, né? Acho que pela antiguidade era tudo muito místico, né? Aí o homem foi moldando a gente com essas histórias religiosas para deixar a gente tudo, né? E É. sair dessa coisa do misticismo, né? De algo a mais que envolve. Por ser essa localização aqui, a gente nota na leitura, e eu acredito que seja muito isso também, se você está diante de uma mata que, mesmo que tenha sido construída, elaborado ali a missão, o espaço deles, é tudo muito natural, tudo muito virgem, né? E ele diz aqui que os padres conseguiram educar os índios através não da força, pelo amor, pelo coração, Uhum. por esse sentimento, por eles estarem na região deles e estar mais afastado do povo, da cidade, né? Então, ali é um lugar propício para que isso tudo aconteça dessa forma, né? Quando a gente está É. envolvido com a natureza, caminhando, fazendo as coisas, a gente tem essa conexão muito mais aberta, né? Numa praia, num Ajuda. bosque, né? Tudo isso contribui. E esse lugar deve contribuir muito mais, né? Porque na descrição aqui, ele
maravilhoso, né? Parece ser bem bonito, né? Pode continuar, Claudinha, a tua leitura. Bom, acho que eu vou voltar só um pouquinho aqui. Talvez eu disse... Bom, onde que eu parei? É, simples fato de ter acabado quando você voltou e ter medo não nega a importância dela, não acha? Talvez seja uma coisa a ser reconquistada. Talvez, eu disse, mas é difícil para mim me concentrar numa sensação cósmica quando tem gente tentando me matar. Ele riu e me olhou com simpatia. Vocês estão estudando manuscrito aqui na missão? Perguntei. Sim, respondeu. Ensinamos os outros a buscarem o tipo de experiência que você teve na montanha. Você gostaria de recuperar um pouco daquela sensação? Você gostaria de recuperar um pouco daquela sensação, não? Uma voz vinda do pátio interrompeu. Um padre chamava Sanches. Um padre chamava Sanches. O velho se desculpou, dirigiu-se ao pátio e conversou com o padre que o tinha chamado. Tornei-me a me sentar e olhei as plantas e pedras próximas, desfocando um pouco o olhar, em torno do arbusto mais perto de mim. Mal podia ver uma área de luz, mas quando tentei vê-la nas pedras, não consegui. Então notei que Sanches retornava. Preciso sair um instante, ele disse, quando se aproximou. Vou a uma reunião na cidade. Assim, talvez consiga obter alguma informação sobre seus amigos, ou pelo menos saber se é seguro você viajar. Ótimo, eu disse. Volta hoje? Acho que não, ele respondeu. É mais provável amanhã de manhã. Devo ter me mostrado inseguro, pois ele chegou mais perto e pôs a mão no meu ombro. Não se preocupe, está seguro aqui. Por favor, sinta-se em casa. Dê uma olhada por aí, pode conversar com qualquer um dos padres, mas entenda que alguns deles estão mais receptivos que outros, dependendo do desenvolvimento deles. Balancei a cabeça, balancei a cabeça. Ele sorriu, passou por trás da igreja e entrou num caminhão velho que eu não notara. Depois de várias tentativas, o carro pegou e ele contornou os fundos da igreja e tomou a estrada que levava de volta à crista. Fiquei várias horas na área de estar, satisfeito em juntar as ideias, imaginando se estaria tudo bem com Marjorie e se Will havia escapado. Desta vez, a imagem do homem de Jensen sendo assassinado lampejou minha mente, mas eu repeli a lembrança e tentava me manter calmo. Lá pelo meio-dia, notei que vários padres prepararam uma mesa comprida no centro do pátio com pratos de comida. Quando terminaram, uma dúzia ou mais de outros padres juntou-se a eles e começaram a servir seus pratos e a comer informalmente nos bancos. A maioria deles sorria com simpatia um para o outro, mas eu quase não ouvia a conversa. Um deles me olhou e apontou a comida. Balancei a cabeça, fui para o pátio e preparei um prato de milho e feijão. Cada um dos padres parecia muito cônscio de minha presença, mas nenhum falou comigo. Fiz vários comentários sobre a comida, mas minhas palavras encontravam apenas sorrisos e gestos polidos. Se eu, se eu tentava olhar nos olhos, eles baixavam o olhar. Sentei-me num dos bancos sozinho e comi. Os legumes e o feijão estavam sem sal, mas temperados com ervas. Quando o almoço terminou e os padres puseram seus pratos sobre a mesa, outro saiu da igreja e fez rapidamente o dele. Quando acabou, olhou em volta, procurando um lugar para se sentar, e nossos olhos se encontraram.
Ele sorriu e eu reconheci como o que me olhara antes da área de estar. Retribuí seu sorriso e ele se aproximou e falou comigo no inglês precário. Posso me sentar no banco com você? Perguntou. Sim, por favor, respondi. Ele sentou-se e começou a comer bem devagar, mastigando vigorosamente a comida e sorrindo-me de vez em quando. Era baixo e pequeno, com uma constituição resistente e cabelos negros como carvão. Tinha olhos de um castanho mais claro. Gosta da comida? Perguntou-me. Eu tinha meu prato no colo. Vários grãos de milho haviam sobrado. Ah, sim, eu disse, dando uma garfada. Notei mais uma vez como ele comia devagar e mastigava vigorosamente. E tentei fazer o mesmo. Então me dei conta de que todos os padres comiam assim. Esses legumes são cultivados na missão? Perguntei. Ele hesitou antes de responder, mastigando lentamente. Sim, a comida é muito importante. Você medita com as plantas? Perguntei. Ele me olhou com visível surpresa. Você leu o manuscrito? Perguntou. Sim, as primeiras 4 visões. Cultivou alimentos? Perguntou. Ah, não, estou só começando a aprender isso. Você vê campos de energia? Sim, às vezes. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, enquanto ele dava várias outras garfadas com cuidado. Comida é a primeira forma da gente ganhar energia. Balancei a cabeça. Mas para absorver toda a energia da comida, ela tem de ser apreciada. Pareceu fazer um enorme esforço para encontrar a palavra inglesa certa. Saboreada, disse afinal. O paladar é a porta de entrada. Você tem de apreciar o sabor. Este é o primeiro motivo pelo qual a gente reza antes de comer. Não se trata só de agradecer, mas de fazer do ato de comer uma experiência sagrada, que a energia da comida penetre em você. Olhou-me fixamente, como para ver se eu o entendera. Assenti sem nenhum comentário. Ele pareceu pensativo. O que me dizia, calculei, era que aquele tipo de apreciação deliberada da comida, era verdadeiro sentido para trás do hábito religioso normal de dar graças, sendo a consequência uma absorção mais alta de energia da comida. Mas a ingestão de comida é só o primeiro passo, ele disse. Depois de aumentar a energia dessa forma, você se torna mais sensível à energia em tudo e aprende a observá-la sem comer nada. Balancei a cabeça concordando. Tudo em volta de nós, continuou, tem energia, mas cada coisa tem a sua forma própria e especial. Por isso é que alguns lugares desenvolvem mais energia do que outros. Depende de como a forma da gente se adapta à energia do lugar. Então, era isso que você fazia ali mais cedo? Ele pareceu satisfeito. Sim. Como faz isso? Perguntei. A gente tem que estar aberto, se ligar, usar o senso de apreciação, como nos campos visuais. Mas a gente dá esse passo a mais para ter a sensação de estar pleno. Não sei se entendi o que disse. Ele franziu o senho para minha estupidez. Gostaria de voltar à área de estar? Eu posso lhe mostrar. Tudo bem, respondi. Por que não? Segui-o atravessando o pátio de volta à área de estar. Quando chegamos, ele parou e olhou em redor, como se inspecionasse o local em busca de alguma coisa. Ali, disse apontando o local na borda da mata fechada. Seguimos a trilha
que atravessava as árvores e o mato. Ele escolheu um ponto diante de uma grande árvore que se erguia de um monte de pedras, de um modo que seu tronco imenso parecia encarapitado em cima das rochas. As raízes enrolavam-se em volta e por entre as pedras, antes de atingir a final do solo, uma espécie de arbusto florido brotava em semicírculos diante da árvore. Eu detectei um estranho cheiro adocicado que vinha de uma das flores amarelas do arbusto. A mata fechada oferecia um fundo de compacta superfície verde. O padre me mandou sentar no lugar claro, em meio aos arbustos, diante da árvore engrinaldada. Sentou-se ao meu lado. Acha essa árvore bonita? Perguntou. Sim. Então, sinta sua. Parecia esforçar-se mais uma vez para encontrar a palavra. Pensou um momento e perguntou: Padre Sanches me disse que você teve uma experiência na crista. Consegue se lembrar como foi? Eu me senti leve, seguro e ligado. Como assim ligado? É difícil descrever, respondi. Como se toda a paisagem fizesse parte de mim. Mas qual era a sensação? Pensei um minuto. Qual era a sensação? Então consegui lembrar. Amor, respondi. Acho que senti amor por tudo. Ei, sim, ele disse. É isso mesmo. Sinta por essa árvore. Ei, espera aí, protestei. Amor é uma coisa que simplesmente acontece. Não posso me esforçar a amar uma coisa. Você não se esforça a amar, ele explicou, mas deixa que o amor lhe penetre. Mas para fazer isso, você tem de pôr a mente em posição, lembrando como era a sensação e tentando senti-la mais uma vez. Olhei a árvore e tentei recordar a emoção na crista. Aos poucos, comecei a admirar sua forma e presença. Minha apreciação aumentou até eu sentir, na verdade, uma emoção de amor. A sensação era exatamente a mesma que recordo ter sentido quando criança por minha mãe e a de quando jovem pela menina especial que era objeto do meu amor de criança. Contudo, embora estivesse contemplando a árvore, esse amor em particular existia como uma sensação de fundo. Sentia amor por tudo. O É padre isso, Cláudia. afastou. É isso. É até aqui? Uhum. Você quer comentar conosco essa parte da tua leitura? Não. Quero comentar, não. Alguém quer falar algo? Eu Então, quero. por favor. Essa parte aqui que ele fala que estava comendo a comida, prestando atenção e sentindo alimentos, que era importante, né? Eu tenho muito a ver com mindfulness, né, Renato? Que ele estava sentindo o presente, a hora que ele estava comendo e ele se saboreando e sentindo todo o sabor, ele estava conectado na comida. É muito legal isso, né, Renato? E também quando ele fala que você não se força a amar, explicou, né? E ele mostrou para ele que não, né? Que a gente pode perder essa sensação gostosa que a gente tem de amor pelo medo, por alguma coisa que acontece na vida da gente,
E para você recuperar, é só você dar um passo para trás e sentir dentro do seu coração o amor que você sentiu antes. Isso aflora toda a energia e muda tudo à nossa volta, com esse amor que a gente tem dentro da gente. O importante é a gente lembrar que teve uma hora, teve um momento da sua vida que você teve essa sensação. E é muito boa, Renato. Eu aprendi isso com você, Renato, numa meditação que você fez de amor. Foi há muito tempo atrás, na egrégora. E que você levou a gente, esse amor que eu senti pelo planeta, o cor-de-rosa, você falava tanto nisso, Renato. E toda vez que eu penso em um amor, me vem isso, esse flash. Porque foi uma coisa muito intensa dentro de mim que aconteceu, que eu não sabia que existia dentro de mim. E isso aflora, quando vem esses insights assim, lendo, me vem esses flashes desses momentos, e é muito importante isso para a minha vida, sabe, Renato? Eu consigo recuperar no momento que eu esqueço, por alguma coisa ruim que acontece no dia a dia, não. Aí vem essa coisa gostosa de você conseguir virar a chave, sabe? É muito, muito legal isso. Gratidão, gente. Você falou sobre mindfulness. Eu acho que esse trecho todo que a Cláudia leu é uma aula de mindfulness. Desde a parte do silêncio, da contemplação, né? Exatamente. No ato de comer, é tudo atenção plena, né? Isso, atenção plena, é isso mesmo. Eu esqueci essa palavra, atenção plena, é verdade. Gratidão. Eu que agradeço. Eu vou começar a ler a minha parte agora e vocês fiquem à vontade, por favor, para me interromper a hora que quiserem comentar algo, tá? Vamos lá. O padre afastou-se em silêncio vários passos e voltou a me olhar intensamente. Muito bom, disse. Você está aceitando a energia. Notei que tinha os olhos ligeiramente fora de foco. Como você sabe? Perguntei. Porque vejo seu campo de energia aumentando. Fechei os olhos e tentei encontrar os sentimentos intensos que adquirira na crista, mas não consegui repetir a experiência. O que eu sentia tinha a mesma intensidade, mas era em menor grau que antes. O fracasso me frustrou. O que aconteceu? Ele perguntou. Sua energia decresceu? Não sei, respondi. Simplesmente não consigo com tanta intensidade quanto antes. Ele me olhou, a princípio divertido, depois com impaciência. O que você sentiu na montanha foi uma dádiva, uma abertura, uma visão de um caminho novo. Agora precisa aprender a conseguir essa experiência por si mesmo, um pouco de cada vez. Recuou mais um passo e tornou a me olhar. Agora tente mais uma vez. Fechei os olhos e tentei sentir profundamente. A emoção acabou por me tomar de novo. Permaneci com ela, tentando intensificar a sensação com pequenos aumentos. Focalizei os olhos na árvore. Isso é muito bom, ele disse de repente. Você está recebendo energia e passando-a para a árvore. Olhei-o diretamente. Eu a estou devolvendo à árvore? Quando a gente aprecia a beleza e o aspecto único das coisas, ele explicou, recebe energia. Quando chega a um nível em que sente amor, pode então mandar a energia de volta. É só desejar. Durante um longo tempo fiquei ali sentado com a árvore. Quanto mais concentrava minha atenção nela e admirava sua cor e forma, mais amor parecia adquirir em geral. Uma experiência incomum. Imaginei minha energia fluindo e inundando a árvore, mas não consegui ver isso. Sem mudar o foco,
notei o padre levantar-se e começar a afastar-se. Que aparência tem quando eu devolvo a energia à árvore? Perguntei. Ele descreveu a percepção em detalhe, e eu a reconheci como o mesmo fenômeno que presenciara quando Sara projetava energia para o filodendro em Viciente. Embora ela estivesse conseguido, aparentemente não tinha consciência de que era necessário um estado de amor para que ocorresse a projeção. Devia estar adquirindo-a naturalmente, sem perceber. O padre desceu para o pátio e saiu do meu campo visual. Eu continuei na área de estar até o crepúsculo. Os dois padres me cumprimentaram polidamente com a cabeça quando entrei na casa. Um fogo crepitante cortava o frio do anoitecer e várias candeias a óleo iluminavam o aposento da frente. O ar recendia com o aroma de legumes, ou talvez batata, sopa. Na mesa, uma tigela de barro, várias colheres e um prato com 4 fatias de pão. Um dos padres virou-se e saiu sem me olhar, e o outro mantinha os olhos baixos e apontou com a cabeça uma grande panela de ferro fundido na lareira junto ao fogo. Um cabo saía de debaixo da tampa. Assim que vi a panela, o segundo padre perguntou: Precisa de mais alguma coisa? Acho que não, respondi. Obrigado. Ele balançou a cabeça e também saiu da casa, deixando-me sozinho. Levantei a tampa da panela, sopa de batata. Tinha um cheiro forte e gostoso. Despejei várias conchas numa tigela e me sentei à mesa. Depois, saquei do bolso a parte do manuscrito que Sanches me dera e a pus ao lado do meu prato com a intenção de lê-la. Mas a sopa estava tão gostosa que me concentrei inteiramente em comer. Ao terminar, pus os pratos numa travessa maior e fiquei fitando o fogo, hipnotizado, até as chamas enfraquecerem. Depois, apaguei as candeias e fui me deitar. Na manhã seguinte, acordei ao alvorecer me sentindo totalmente refeito. Do lado de fora, uma neblina matinal cobria o pátio. Abasteci o fogo, pus vários gravetos sobre o carvão e abanei-o até levantar chamas. Ia procurar na cozinha alguma coisa para comer, quando ouvi o caminhão de Sanches aproximar-se. Saí quando ele surgiu de trás da igreja, uma mochila num braço e vários pacotes no outro. Tenho algumas notícias, disse, fazendo sinal com a cabeça para que eu o seguisse até o interior da casa. Vários outros padres apareceram com bolos de milho, aveia e mais frutas secas. Sanches os cumprimentou e se sentou à mesa comigo, enquanto os padres saíam apressados. Fui a uma reunião de alguns padres do Conselho do Sul, disse. Fomos lá para conversar sobre o manuscrito. Em pauta, as ações agressivas do governo. Foi a primeira vez que um grupo de padres se reuniu publicamente em defesa desse documento. E mal havíamos começado a reunião quando um representante do governo bateu a porta e pediu para participar. Fez uma pausa enquanto se servia e dava umas mordidas, mastigando deliberadamente. O representante prosseguiu. Garantiu que o único objetivo do governo era proteger o manuscrito de exploração externa. Ele nos informou que todas as cópias em poder de cidadãos peruanos têm de ser autorizadas.
Disse que compreendia a nossa preocupação, mas pediu que obedecêssemos a essa lei e devolvêssemos nossas cópias. Prometeu que as duplicatas oficiais nos seriam entregues imediatamente. Vocês devolveram? Perguntei. Claro que não. Comemos calados durante alguns minutos. Eu tentava mastigar demais para apreciar o sabor. Perguntamos sobre a violência em Kula, continuou Sanches. E ele nos disse que tinha sido uma reação necessária contra um homem chamado Jensen, que vários dos homens dele eram agentes armados de outro país. Disse que planejavam encontrar e roubar a parte não descoberta do manuscrito e retirá-la do Peru. E, portanto, o governo não teve outra opção senão prendê-lo. Vocês acreditaram no nome do governo? Não. Depois que ele saiu, continuamos a reunião. Concordamos que nossa política seria de discreta resistência. Continuaremos a fazer cópias e a distribuí-las com cautela. Os líderes de sua igreja vão permitir que façam isso? Perguntei. Não sabemos, Sanches respondeu. Os velhos da igreja desaprovam o manuscrito, mas até agora não investigaram seriamente quem está envolvido com ele. Nossa principal preocupação é um cardeal que reside mais ao norte, o cardeal Sebastian. É o mais polêmico da oposição ao manuscrito e muito influente. Se ele convencer a liderança a publicar proclamações fortes, aí teremos uma decisão muito interessante a tomar. Por que ele se opõe tanto ao manuscrito? Medo. De quê? Não falo com ele há muito tempo e sempre evitamos o assunto do manuscrito. Mas acredito que ele acha que o papel do homem é participar do cosmos ignorante de conhecimento espiritual. Só pela fé. Acha que o manuscrito solapará o status quo, as linhas de autoridade no mundo. Como poderia fazer isso? Ele sorriu e jogou ligeiramente a cabeça para trás. A verdade vos libertará. Eu o olhava, tentando entender o que queria dizer, comendo o resto de pão e fruta em meu prato. Ele deu várias outras mordidas pequenas e empurrou a cadeira para trás. Você parece muito mais forte, disse. Conversou com alguém aqui? Sim, respondi. Aprendi um método de me ligar com a energia, com um dos padres. Eu não peguei o nome dele. Estava na área de estar quando conversamos ontem pela manhã no pátio, lembra? Quando falei com ele mais tarde, me mostrou como absorver energia e depois projetá-la de volta. Ele se chama John, disse Sanches, fazendo um sinal com a cabeça para que eu prosseguisse. Foi uma experiência impressionante, eu disse. Lembrando o amor que sentia, consegui me abrir. Passei o dia todo ali sentado, curtindo lentamente aquilo. Não atingi o estado que experimentei na crista, mas cheguei perto. Sanches pareceu mais sério. O papel do amor foi mal compreendido durante muito tempo. O amor não é uma coisa que devemos fazer para ser bons ou tornar o mundo um lugar melhor, por alguma abstrata responsabilidade moral ou porque devemos desistir de nosso hedonismo. Se ligar na energia provoca emoção, depois euforia e depois amor. Encontrar bastante energia para conservar esse estado de amor, sem dúvida, faz bem ao mundo, porém, mais diretamente a nós.
é a coisa mais hedonista que podemos fazer. Concordei. Depois notei que ele afastara bem mais a cadeira para trás e me olhava intensamente, os olhos dele meio fora de foco. Então, como está meu campo hoje? Perguntei. Muito maior, ele respondeu. Acho que você está se sentindo muito bem. Estou. Bom, isso é o que fazemos aqui. Me fale disso, pedi. Treinamos padres a entrar mais montanhas adentro e trabalhar com os índios. É um trabalho solitário e os padres precisam ter muita força. Todos os homens aqui foram triados completamente e todos têm uma coisa em comum. Tiveram uma experiência que chamam de mística. Eu estudo esse tipo de experiência há muitos anos, continuou, ainda antes da descoberta do manuscrito. E acredito que quando alguém já passou por uma experiência mística, fica muito mais fácil retornar a esse estado e aumentar o nível de energia pessoal. Outros também podem entrar em contato com ela, mas isso exige mais tempo. Qual o aspecto do campo de energia de uma pessoa quando isso ocorre? Aumenta em extensão e muda ligeiramente de cor. Que cor? Em geral, de um branco baço para esverdeado e azulado. Mas o mais importante é que se expande. Por exemplo, durante seu encontro místico no pico da montanha, sua energia se projetou em todo o universo. Em essência, você se ligou e extraiu energia de todo o cosmos. E, em troca, sua energia se expandiu para abranger tudo, em toda parte. Consegue lembrar a sensação? Sim, respondi. Senti como se todo o universo fosse meu corpo, e eu apenas a cabeça, ou talvez, com mais exatidão, os olhos. É, ele concordou. E naquele momento, seu campo de energia e o do universo eram um só. O universo era seu corpo. Tive uma lembrança estranha naquele momento, eu disse. Me pareceu lembrar como esse corpo maior, esse meu universo, evoluiu. Eu estava lá. Vi as primeiras estrelas se formarem do simples hidrogênio e depois vi a matéria mais complexa evoluir em sucessivas gerações desses sóis. Só que não via a matéria. Eu a via como simples vibrações de energia que evoluíam sistematicamente para estados superiores ainda mais complexos. E aí, a vida começou e evoluiu até o ponto em que surgiram os seres humanos. Parei de repente e ele notou minha mudança de estado. Que houve? Perguntou. Foi aí que parou a lembrança da evolução, expliquei, com os humanos. Eu sentia que a história continuava, mas não consegui captá-la muito bem. Continua mesmo, ele disse. Os seres humanos levam a evolução do universo para complexidades vibracionais cada vez mais altas. Como? Perguntei. Ele sorriu, mas não respondeu. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Tenho mesmo de conferir algumas coisas. Vejo você daqui uma hora mais ou menos. Concordei. Peguei uma maçã e saí. Perambulei atrás dele e aí me lembrei da cópia da Quinta Visão no quarto e fui buscá-la. Antes, Foi. esse... Ó, a gente podia comentar essa parte, né? Que eu acho Pode, bem, óbvio, pode, né? por E favor. aqui, não, se você quiser comentar antes. Porque, não, é porque assim, o que ficou bem forte aqui, que eu penso, que eu sinto, é essa coisa do exercício
da gente estar presente no aqui e agora, né? Quando você come, quando você está num lugar apreciando alguma coisa, para você poder interagir. A gente vive, né? Assim, tão, às vezes na mecânica e a gente nunca está presente naquele momento, naquele lugar. E é um exercício que eles fazem aqui, né? Mesmo o padre conversando com ele estava voltado a mastigar aquele alimento, que eles sabem como é produzido, como é. Tem todo um processo, não fala aqui, mas eu entendo assim, né? Tem toda uma questão aqui. E sentir esse amor, essa presença, né? Acho que é isso que é o amor que eles estão falando. E a experiência mística também é esse amor, né? Que para mim, nada mais é do que é sentir com o seu coração, né? É estar entregue, é estar presente, é fazer parte daqui e no agora. Então, é isso que esse trecho, para mim, não sei se vocês sentem ou pensam assim, né? Porque aqui que é uma experiência mística. Aí a gente pode até conversar aqui, né? Porque a gente fala em experiência mística e vai, né? Nas magias, nos feitiços, não sei o quê, mas e aí? Né? Fica uma coisa muito longe, muito distante. Só o bruxo faz, ou só o mágico, ou sei lá o quê, ou o xamã. Não, né? Uma experiência mística é uma experiência do estar presente, do coração, do verdadeiro amor, que é o que eu acho que está querendo mostrar aqui e vai se desenrolar mais ainda aí com a leitura das outras visões, né? Eu não sei o que vocês pensam. Deixa eu só voltar um pouquinho quando ele fala que daquela experiência que ele estava fugindo, é que naquele momento ele se escondeu e acho que o guarda, né, a pessoa não viu e foi embora, e que ele se sentiu como um todo, né, ele estava todo com o universo. Então é uma experiência mística, porque acho que ali, quando fala assim, é que você deixou de usar somente os cinco sentidos, né? Você, através do seu sentir, você teve a sensação, você sabe explicar o que você sentiu, pode falar de cor, pode falar de cheiro, pode falar de tudo, né? E não necessariamente aconteceu no plano físico. Então, eu penso que é isso, é um treino aqui, ó, eles estão já num lugar isolado, né? E todo mundo, todos os dias, tem essa preocupação, essa vontade, ou esse exercício, vamos dizer, de realmente não se deixar dominar pela matéria, porque quando a gente come porque o que está dentro da gente, né? Tanto é que cada um come de um jeito. E aqui a gente se distrai muito mesmo. E ali eu vejo que a natureza, né, as coisas mais simples é que são cultuadas. Então, só aí você já tira um monte de coisas da frente. Então, nesse sentido é isso, e é como eles estão falando, através desses pequenos exercícios, você vai conseguir enxergar, ter outras visões, outro conhecimento, outra sabedoria que antes você não alcançava, por mais que alguém fale, você não alcança. Se você não for pelo sentir, se não for por esse lado místico, que seria fora dos cinco sentidos, acho que a gente não compreende, né? Agora ele fica perguntando como é que está meu campo. Uma hora ele vai. Mas na experiência da Krista, onde ele teve essa experiência mística, ele vibrou como toda a matéria vibra, tanto é que ele se tornou invisível para Pro, aquele, pro, so- pro, para aquele soldado, né? é, Ele se viu na, naquele universo todo ali que ele enxergava dali, e ele vibrou como as moléculas, como os átomos vibram, né? E ele se tornou invisível. E ele sentiu tudo isso, né? E ele não sentiu à toa, porque em algum momento da vida dele lá atrás, ele tinha todos esses questionamentos. Ele não está aí à toa.
E E ali, ele é que precisa viver essa experiência, sim, né? naquele momento, o único objetivo dele era escapar. Por isso que, né, era o único, eu ia falar isso, era o único objetivo era escapar da pessoa, conseguir fugir, né? E muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa, você pensa nisso, pensa naquilo outro, né? Então ali ele foi no auge, porque ele se esvairiu, né? E conseguiu alcançar, como, né? O prana conseguiu alcançar algo muito maior, né? Estava numa situação Legal, extrema, Claudinha. né? Obrigada. E eu que agradeço. Mas ele alcançou naquele momento de desespero, né, Inês? Porque quando ele viu Extremo. que ele não ia ter chance nenhuma, ele se entregou para Deus naquela hora e ele se entregou e ele teve essa visão, né? Essa visão mística, né? Que foi, Porque na hora ele só tinha um é, objetivo, ele ou só ele tinha caía no um abismo ou ia objetivo, ser é morto. essa a diferença, na É, minha opinião. isso. Não é o Aí, desespero, assim. não. É igual fala assim, você afunda a cabeça de alguém, né? Tem uma historinha que talvez o Renato lembre, né? Você afunda, aí ele quer sair e não consegue. Então, o Então, único objetivo dele era sair dali para respirar. Ele não via mais nada, não sentia mais nada. Então, eu acho que é nesse momento que a gente consegue alcançar. Por isso que às vezes a dor, o medo, as coisas assim, acaba realmente fazendo a gente entrar nesses lugares assim, mas eu mas entendo que como ele não tinha como fugir, ou era, ou ele ia ser morto ou ele se jogava no precipício, né? E nisso ele se entregou. Ele viu que não tinha, eu entendo assim, que ele viu que não tinha chance nenhuma, então ele se entregou para a beleza do lugar e ele teve essa reação mística, né? Eu acho que foi isso, né? E ele está tecendo uma escola para ele, essa convivência com os padres, porque até ele, na hora de comer, ele ia ler o manuscrito, ele não, ele resolveu saborear a sopa, né? Então, é uma escola, né? É toda a experiência, o ensinamento que a gente recebe em cada frase que a gente leva para a vida, né? Então, é isso, eu também entendi isso. Assim, é muito legal isso. O que é uma Tá. experiência mística para você, Renata? Deixa eu ouvir a Sálvia primeiro, que ela está com a mão levantada, depois eu respondo a Desculpa, tua Sal, eu te pergunta. cortei, né? Desculpa. Por favor, Sálvia. Desculpa, eu não vi, desculpa. Boa noite a todos. Ninguém me cortou, não, gente. Só levantei a mão na hora. A discussão está maravilhosa, entendeu? Muito boa. Só que eu fui tocada, eu estava ouvindo a discussão, chegou uma hora que todo mundo falou: Você já passou por uma experiência mística? Aí deu um insight aqui na cabeça da pessoa que já está idosa. Cabeça da idosa, estou falando no sentido do som. Que eu lembrei que eu passei por uma experiência mística, porque quando eu li bem aqui, eu fui procurar porque a palavra hedonista, porque não é uma palavra comum, né? E aqui né? Prazer, pois é, não é uma palavra, né, que a gente usa corriqueiramente. E quando ele falou assim, ó, encontrar bastante energia para conservar esse estado de amor, sem dúvida, faz bem ao mundo. Porém, mais diretamente a nós, é a coisa mais, vou botar a tradução, prazerosa que podemos fazer. Então, quando eu li isso aqui, ter uma experiência mística é também ter prazer durante essa experiência, né? E aí eu estava, eu estava em Alter do Chão há mais ou menos 15 anos atrás. Eu lembrei agora essa experiência, há 15 anos atrás, e nós fomos com um grupo de amigos, um colega médico e tudo mais, e estávamos no quintal da mãe de uma amiga nossa e resolvemos fazer o evangelho, né? Não tem evangelho no lar? Fizemos no quintal, ao ar livre, o céu muito estrelado. Decidimos botar umas cadeiras e fazer o evangelho no quintal à noite. E durante o evangelho, se me perguntarem como foi, eu não lembro mais, mas eu comecei a me sentir como uma pessoa de 2 metros de altura, uma sensação de bem-estar extrema. Eu percebi que eu estava com a boca grande. Eu me percebi como um índio muito grande.
muito grande, que olhava para o céu, que admirava o céu como, como algo feito por Deus. E eu sou muito lógica, tá, gente? Vocês já perceberam isso, né? Eu tenho muito de lógica. Imagina eu, com 2 metros de altura, uma boca de índio, sabe aquela boca que faz assim? Pronto, faz assim, né? A gente não põe aquelas coisas. Eu, muito grande e uma sensação de bem-estar que eu nunca senti na minha vida. Foi a primeira e a última vez, primeira e única vez que eu senti. Era uma paz, era um prazer tão grande, era lindo demais. Eu praticamente estava conectado à natureza e ao céu de Alter do Chão. E eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que estava acontecendo, só sei que eu estava me deliciando no corpo de um índio muito grande, muito elevado, pelo que eu percebi, a sensação, e um prazer imenso. E eu olhava aquele céu, é como se eu tivesse quase que pegando o céu, como se eu fizesse parte do céu. Era muito prazeroso. Foi uma sensação assim que eu nunca mais senti. Eu acho que se eu sentisse novamente isso, ia me fazer um bem enorme, porque só de lembrar já me faz bem. E eu não, eu tinha me esquecido dessa experiência. E eu me senti extremamente energizada, forte, integrada ao todo, e o todo integrado a mim. E aí, eu lendo essas coisas, eu achei incrível. É o que a sensação que eu tive. E para contar mais um pouco, eu tenho uma amiga que estava lá, uma extremamente média, e falou assim: Olha, nós vamos, depois que acabou tudo, contei a experiência, né? Todo mundo sentiu lá também. Nós vamos ter que dormir, nós vamos dormir na praia. Eu falei: Eu dormir com uma rede? Olha a minha pergunta: aonde eu vou fazer minhas necessidades? Como é que eu vou dormir em praia? Eu sou lógica, né? Eu gosto de conforto. E aí, como meu filho estava comigo dentro da casa, ele falou: Eu vou. Como ele era novo, se ele vai, eu fui. Nós dormimos nas redes. Eu dormi profundamente. Eu não durmo em rede, eu não sei dormir em rede. Eu dormi na rede. E a minha amiga, que tem visão e tal, ela disse que à noite, todos nós que estávamos dormindo, começamos a ajudar em preces à noite, fazendo com que todas aquelas pessoas que tinham morrido afogadas no rio, porque havia um rio lá, estavam sendo resgatadas e sendo levadas para o plano espiritual pelas caravanas de paz e de amor. E que nós estamos, naquele momento, doando o ectoplasma. Eu não vejo isso, tá, gente? Eu não vi nada. Eu dormi igual um bebê. Então, começou no Evangelho e terminou na praia. E aí eu lembrei dessa cena que faz 15 anos e eu havia até esquecido por um bom tempo. Então, agradeço pela leitura e por ter me relembrado essa experiência que foi no interior do Pará e que foi muito, muito interessante. Gostaria de tê-la novamente. Quem sabe um dia, né? Terá, terá. Soninha? Como o livro diz, né, a gente não pode guardar para a gente alguma coisa que a gente acha que foi uma experiência mística, né? Que para mim, leiga, para mim não conhecia essa palavra, experiência mística. E foi uma coisa que eu passei e contei só para 2 pessoas. Uma delas é a Márcia, que está aqui, está ouvindo. Foi quando eu fiz uma meditação do placebo, muito forte, fiz da Monique, né? Não sei se você lembra, Márcia. E eu passei para ela, tem até escrito essa passagem para ela que eu escrevi, e eu levitei, eu entrei no espaço, eu viajei no espaço, na meditação da Monique. Eu entrei no espaço, eu viajei, eu levitei e me senti totalmente. Eu senti uma energia de cura entrando dentro de mim, foi uma coisa fantástica. Eu fiquei muito emocionada, né, Márcia? Eu contei para ela. E o que tinha acontecido comigo, e foi de arrepiar, Renato, foi muito de arrepiar.
E eu estava pré-diabética, meu colesterol estava lá no. E estava na época de eu fazer os exames trimestrais. E quando eu fui fazer, estava tudo bom. Foi incrível. Minha glicose, minha glicemia tinha baixado para 100, eu estava, não, para 5,8, eu já estava com 6,3, abaixou para 5,8% e meu colesterol abaixou. Nossa, nem foi uma coisa muito impressionante, assim, sabe? Eu até chorei. Comentei isso com a Márcia, foi uma coisa fantástica. Então, eu acho que sim, eu tive uma experiência mística. E eu sinto isso, sabe? Foi muito legal. Hoje eu sei que eu acredito que é uma experiência mística. Gratidão, gente, por terem me ouvido. Bom, respondendo à pergunta da Cláudia, né, tecnicamente, uma experiência mística é você conseguir fazer uma união com algo que seja transcendente, né? Então, os religiosos iriam dizer que é uma união sua com o divino, né? Os filósofos vão dizer que é uma união sua com a sua consciência, mas é uma experiência de uma união entre você e algo que é transcendente, né? E aí, muito lindo de ver, né? Padres, né? Eu vou voltar a insistir porque realmente é um negócio, para mim, meio à parte, né? Padres com tanto conhecimento, ou pelo menos expondo esse conhecimento místico, né? Eu me lembro de ter lido o livro Cartas de Cristo, não sei se alguém aqui teve a oportunidade, mas no livro Cartas de Cristo, ele narra a experiência de quando ele foi meditar no deserto. E quando ele estava meditando no deserto, ele conta que num determinado momento, tudo que ele olhava, fosse uma árvore, uma pedra, era tudo átomos, átomos. E ele se unificou com tudo aquilo lá. Então, foi uma experiência mística, né, de Cristo, né, se unificando com aqueles átomos. E aí, eu creio que seria legal a gente parar para pensar assim: o nosso corpo, por exemplo, se a gente tem uma dor no dedo do pé, essa dor, às vezes, normalmente, nos impossibilita de se concentrar em algo porque ela fica chamando atenção. Se você tem uma dor de barriga, se você tem uma dor de dente, enfim, qualquer adversidade que tem dentro desse corpo tira normalmente, né, o teu foco, a tua atenção plena. Por quê? Porque tudo está conectado. E essa história de que tudo está conectado, também serve de nós para com o universo. Nós estamos totalmente conectados com o universo. Só que como a gente não pratica, né, esse mindfulness, como falou a Sônia, não pratica esse tipo de experiência, a gente não vivifica essa união, né, com as ondas. Vocês podem ver que, inclusive, é bem interessante isso, os padres estão falando sobre isso, porque em nenhum momento eles estão falando ali de espiritismo, em nenhum momento eles estão falando de uma vida após a morte, eles estão falando de experiências que são desse plano, né? Com níveis de frequência, de vibração diferentes, mas são de terceira dimensão, né? Então, é perfeito que o padre também tenha essa experiência, porque ele não está ali dizendo que ele está saindo fora do corpo, está indo no plano espiritual e está tendo contato com alguém. Eles estão dizendo que dentro de si mesmo
eles estão conseguindo um nível de concentração tão alto que faz com que eles se interliguem com toda essa energia, com toda essa frequência que tem à nossa volta. Então, olha, a beleza dessa leitura que nós estamos fazendo é isso, a gente poder trocar tantas experiências em meia dúzia de páginas que a gente leu aqui, que talvez nós mesmos, em outra etapa da nossa vida, tendo lido esse livro, não nos demos conta disso tudo que ele está nos passando, tá? Então, Cláudia, não sei se respondi. Sim, Então, tá bom. tá bom. Gente, Eu queria tirar uma dúvida, Renato, me perdoe. vai tirar de quem? Esse autor aqui, é que eu não li desde o início, aqui está escrito romance, né? Não está falando biografia, experiências, né? Está falando romance. Eu estava tentando ler aqui, ele não fala no início como ele chegou a criar esse romance, né? Ele não fala exatamente, né? Pelas experiências que ele passou para chegar a realizar esse livro, né? Não, não vi isso. Eu não sei se você sabe, mas esse livro, ele faz parte de uma trilogia e agora já está sendo escrito um quarto livro, né? Então, esse autor, ele é um místico, um estudioso, inclusive, da região ali de Machu Picchu, essa coisa toda, e entendeu que passar esse conhecimento dele de uma forma romanceada seria interessante para atingir um público maior e aqui entre nós também fazer o dinheirinho dele que não faz mal para ninguém. Esse é o primeiro livro, Esse é o primeiro. Depois eles vão dele, fazer, porque ele não cita, né? Ele não cita as experiências como ele, né? Ele não cita ele, né? Ele pode ser qualquer um desses personagens, sim, né? A sim. gente também, mas é só Depois porque eu desse não vi ele livro, citar. depois desse Obrigada. livro ele escreveu A Décima Profecia, depois Em Busca de Shambhala, e agora o quarto livro que está para ser lançado, eu não me recordo se é a 12ª profecia, alguma coisa assim, mas tá em andamento aí o quarto livro, tá? Marcos, você queria falar alguma coisa? Sim, eu não sei se tem a ver, né, com o que, mas é uma questão, isso de questão terrena mesmo, né? É uma experiência que eu tive agora há pouco tempo, que eu fui carregar a Júlia e deu um crack no lombar. Eu distendi o lombar, né? E vi estrela, assim, sabe, de dor e tal. E só tinha eu para carregar a Júlia e tinha que transferir para o carro, né? Nessa transferência, assim. Aí, nossa, aí você tenta ter todas as forças ali para fazer a transferência para poder ir embora, né? Ou pedir ajuda para alguém. E aí você tenta manobrar essa dor, assim, tentar ver se consegue se virar e tentar indo, né? E no dia seguinte eu tinha a dança do grupo, da apresentação. Então essa negociação, né? E eu fui no fisioterapeuta, tal, e era um descanso total. Mas a Júlia, o grupo dependia de mim, porque tinha uma dança em grupo e tinha o solo. E aí eu enfrentei, assim, né, não era para ter dançado, mas dancei. Aí limitei a coreografia e eu fui. E a Júlia também não tinha uma parte que eu tinha que carregar ela, tinha uma parte do colchão, pedi para tirar essa parte, a professora achou melhor, mas assim, consegui transcender a, a dor ali e consegui fazer a apresentação, né? Mas já se passaram uma semana, vai e volta essa dor, né?
E tô tomando remédio e tal. E amanhã tem o Beto Carreiro, estou negociando com a Júlia, tem que ir pro Beto Carreiro e vendo com a escola que eu não vou conseguir carregar, dar nos brinquedos e tal. E, e aí é isso, né? Que não sei se tem a ver, mas é a minha história. Agora você precisa transcender essa dor, Marcos, não é? É, É, Hum. pessoal, assim, faltam ainda, né, algumas poucas páginas aqui, mas faltam, e eu estou sentindo que esse trecho que nós estamos lendo, ele é denso, ele tem bastante conteúdo, e já são aqui quase 15 para as 10. Então, eu iria sugerir que a gente interrompesse hoje por aqui, tá? Porque a gente finalizar isso aqui agora e não conversar sobre, vai ser uma judiação, tá? E se a gente for finalizar e conversar sobre isso, vai ser 10:30 da noite, a gente vai estar aqui na sala, né? Então, eu, por mim, nós pararíamos hoje aqui nesse trecho. Se vocês me autorizarem, na próxima quinzena, eu finalizo esse trecho aqui que eu havia começado. E aí, qualquer um de vocês que quiser se candidatar, inicia o outro capítulo, que é esclarecer no passado. Vocês acham que podemos fazer assim? Sim, Pronto? Então, Renato, só uma coisa, onde você parou? Eu me perdi porque eu voltei às páginas aqui. tá. Na edição antiga, né, página Ah, 137, ah, e aí, no segundo parágrafo, estava dizendo, continua mesmo, ele disse, os seres humanos levam a evolução do universo para complexidades vibracionais cada vez mais altas. tá. Parei aí. certo. Aí, como, né? Começa no como? Isso, começa no como, página 137, no como. Tá, Renato. Uhum. Eu só vou interromper a gravação, para quem está assistindo não precisa, né? Muito obrigado a quem está assistindo. Um beijo no coração.